Desde já eu quero agradecer a vida de cada uma de vocês que está sempre conosco, em cada um desses cafés com mães, né, onde a gente tem sido edificada, né? Tenho certeza que nesse momento onde a gente está passando de quarentena, de incertezas, de tanta coisa, né? Eu tenho certeza que a gente bateu um papo, ainda que virtualmente, tem nos feito muito bem, né? E ainda assim recebemos da parte do Senhor aquilo que Ele quer falar conosco. Eu vou já chamar a Karina para a gente já ir aqui conversando. Olá! Karina, Olá, paz! paz do Senhor, seja muito bem-vinda, Ai, a nossa condutora, eita, hoje chega, eu está virei aqui. convidada Ai, para trazer da parte obrigada. do Senhor um pouco do que o Senhor tem feito na sua vida, como uma mãe, como uma mulher cristã, uma mulher empreendedora também, né? Porque em todas as áreas o Senhor tem abençoado, tenho certeza disso, Amém. né? E eu tenho visto o quanto Deus tem feito na sua vida, então tenho certeza que o Senhor vai colocar as palavras dele na sua boca para nos abençoar nesta tarde, né? E compartilhar as suas experiências como uma jovem mãe, né? Uma mãe maravilhosa das três joias, né? Que é Davi, que é de Sofia e de Jonatas, né? Que o Senhor esteja nos abençoando e nos conduzindo nesta tarde. Vamos fazer uma oração, Amém. Amém, vamos orar, porque tá vamos desse lado orar. daqui não é fácil não, viu? Mas Ai, vamos imagino orar. mesmo. Mas o Senhor dá força aos valentes. Amém. Vamos orar ao Senhor para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, minhas irmãs vão convidando mais irmãs, mais pessoas, compartilhando aí, para que a gente possa ser Sim. edificado nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Sim. Querido Deus e Pai, nesta tarde, Senhor, nós estamos aqui com corações gratos, te louvando, Senhor, e te agradecendo por mais uma tarde, Senhor, que nós podemos estarmos aqui compartilhando, meu Deus, um pouco das experiências que o Senhor nos tem dado, Pai, das tuas bênçãos sobre nós. E, acima de tudo, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor venha edificar cada uma de nós, Pai. Nos conduz nesta tarde, abençoe cada uma das nossas irmãs, cada lá, meu Pai, que está conectado nesta tarde. Assim nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Tia Karine, então aí, Amém. vou deixar você à vontade. Você como uma ótima condutora de tudo aí, que já tem mais experiência que eu. Então, você vai ficar aí à vontade para estar compartilhando aquilo que o Senhor colocou no seu coração para compartilhar conosco nessa tarde. Eu acho que caiu a internet dela. Não sei se é a minha ou se é o Instagram. Deixa eu tentar verificar aqui. Acho que caiu. Vou tentar mais uma vez. Fui eu mesma. Eu fui clarear mais a tela do celular e sair, mexi em tudo e não sabia mais o que estava fazendo, mas tudo bem. Mas tudo bem. Então, Karina, nós queremos saber aquilo que você quer compartilhar conosco nessa tarde, você que é essa jovem mãe aí, com tantas experiências, que eu tenho certeza, muitas coisas você já alcançou em Deus e a gente quer saber nessa tarde aquilo que a gente pode ser edificado nessa tarde. Amém. Então, não tem como falar da minha vida como mãe sem antes contar, né? Como foi que eu conheci Jesus? Porque foi tudo muito rápido, foi tudo. Vocês vão entender. Para quem não sabe, Karina, eu fui mãe aos 16 anos. Nem jovem, né? Eu era adolescente ainda, né? Na verdade, Bem né? jovem. A gente diz jovem só para amenizar a situação, mas eu entrei para a estatística de mãe adolescente, né? E eu fui mãe aos 16, engravidei aos 15 e aceitei a Jesus aos 14.
Eu conheci Jesus e é, conheci meu marido na igreja. Ao menos, graças a Deus, a gente se conheceu no lugar certo, né? Foi na igreja que eu conheci meu marido. E nós começamos a namorar e fizemos o que não deveríamos, né? Aí entra aquela passagem de Eclesiastes 3:1, né? Que tudo tem o seu tempo. E isso é para tudo na nossa vida. É quando a gente quer se adiantar em alguma coisa, a gente sofre as consequências, né? Por isso que Deus é bom e Ele nos instrui em tudo. Amém. E uma dessas instruções que o tempo é precioso e que a gente tem que saber, né? O tempo para tudo. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, só porque tem vontade. Tá aí a gente querer fazer o que a nossa carne quer, né? Mas tudo bem. Engravidei e juntamos as escovas de dente, como dizem, né? Tive que sair da casa dos meus pais. Não foi agradável, sofri bastante por isso. Minha mãe tá aí online e ficou até sem jeito de contar, né, a situação. Mas minha mãe, ela procurou fazer o que ela viu que era melhor no momento. Por mim, hoje eu sou mãe, hoje eu entendo, né? Mas eu senti bastante e eu demorei muito para compreender isso, né? E aí eu fui morar com a minha sogra. E não foi fácil, mas minha sogra é um amor de pessoa. Me acolheu, minha cunhada, que eu acredito que está aí online também, né? Todas as duas me acolheram muito bem. E olha ela rindo aí. Pois é. Ela tá dizendo para eu contar. Eu fui expulsa de casa, né? Todo mundo tá entendendo. Tá todo mundo é adulto aqui. Todo mundo entendeu, né? Eu fui expulsa de casa, infelizmente, né? Foi uma das consequências da minha atitude precipitada. E aí eu dei muito trabalho à minha sogra, minha cunhada, meu Deus, 2 anjos do Senhor, viu? Porque me aguentaram. Eu dava muito trabalho. Pense no adolescente pirracenta. Não sei se vocês conhecem essa expressão aqui, pirracenta. Vocês sabem, né? Sim, sim. Sim, pois é. Brigava, implicava com minha cunhada e dava um trabalho, as bichinhas pacientes comigo. E Deus também usou muito as irmãs da igreja, da primeira igreja batista em Albano Franco, que era onde a gente congregava lá. Que, por sinal, o pastor é tio do meu marido, é um tio do coração. Para mim, ele e a esposa dele. 2 amores. Assim, os irmãos, no momento que eu achei que ninguém ia olhar para mim, que ninguém ia querer saber de mim, que todo mundo ia me desprezar mesmo. Eu grávida, adolescente, dentro da igreja, já começando a entender como funcionava, né, as coisas assim de Deus. E não, pelo contrário, Deus foi tão maravilhoso comigo e as pessoas me abraçaram e cuidaram de mim. Foi uma família. Louvo muito a Deus pela vida da igreja da PIBAF. Agradeço muito a Deus por todos ali. E, assim, se tiver algum adolescente, alguma jovem aí, alguém, tenha alguma jovem por perto, ponha para ouvir, porque a gente que passa por isso, a gente não quer ver ninguém passando. É muito dolorido, é muito sofrido. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria, o que eu gostava. Eu não me conhecia ainda. E eu já estava gerando outra pessoa. Então, eu não desejo a ninguém. É Né? Se aquela questão de alguém... amadurecer fora do É, tempo, né? eu fui forçada a amadurecer. E aí, o que que acontece? Quando meu filho nasceu, eu me vi numa situação assim. Ou eu largava ele e deixava com a avó, né? Pra avó cuidar, deixava lá como muitas fazem. Na verdade, antes dele nascer já, né? Durante a gestação já tive que fazer muitas escolhas, tomar muitas decisões. Ou tirava a vida dele, né? Porque infelizmente é isso que acontece com muitas adolescentes, Infelizmente. né? Ou fazia um aborto, ou continuava aquela gestação, mas quando ele nascesse, eu deixaria ele de lado, ou faria o que Deus queria, que era continuar a gestação, ter o meu bebê e cuidar e amá-lo, né? E pela misericórdia de Deus, foi essa a nossa decisão.
né? A gente continuou com a gestação, tivemos nosso bebê e o Senhor ali nos sustentando. Se for para contar tudo, porque não é tudo, aí vão várias lives, na verdade, porque todo mundo tem muita coisa para contar e para dividir, né? E foram muitas noites, assim que eu não conseguia dormir. E meu consolo, ali eu comecei a provar um pouco do cuidado de Deus, né? O meu consolo era ficar de joelho e orar a Deus, e chorava e orava, e sempre vinha aquele louvor na minha mente, que diz assim: Espírito Santo, ore por mim. E aí eu cantava e eu louvava e Deus me dava paz. E também assim, eu passei muito tempo para me perdoar, sabe? Porque muita coisa. Eu me achava culpada, né? Eu me sentia culpada pelos meus pais estarem sofrendo por mim. Desculpa, gente. É Fique à porque, vontade. né? Não há de que E, desculpar. e muita coisa passava na minha cabeça. Eu me sentia culpada até pelo meu irmão, que ficou só em casa. E Deus é maravilhoso, porque quando eu olho pra minha vida, eu só penso que Deus pega a maldição e transforma em bênção. Com certeza. Louvado seja Deus. Deus faz isso. E antes de tudo, eu também tenho que dizer como eu era, porque envolve muita coisa essa questão. Porque eu era uma pessoa muito rebelde, e eu assim era muito arrogante mesmo. Eu achava que sabia de tudo. Eu assim me achava melhor em muitas coisas, me achava superior, tinha isso, mas lá no fundo minha autoestima era muito baixa, era tudo uma capa. E a partir de tudo isso também Deus começou a trabalhar na minha vida. E, e assim, eu quebro. Na verdade, é o decorrer da vida, porque muitas vezes ainda eu me pego em situações que a carne quer falar mais alto, mas o Senhor é misericordioso. Mas Mas essa é assim, a gente está situação, em construção, né? A gente está. E assim, tudo é muito também próprio da idade. A questão de, assim, da imaturidade da juventude, a gente acha que verdade, sabe tudo, que a gente conhece tudo da vida, que a gente é a super pessoa, né? E a gente vai verdade, crescendo, as situações da vida, no seu caso, né? Como teve que ser responsável muito cedo. Então, tudo é muito, causa um turbilhão de emoções, né? E assim, verdade. esse é o segredo, porque você conheceu o Senhor, e o Senhor, ele se responsabiliza por cuidar, por restaurar, né? Por dar as ferramentas, a construção necessária para tudo. É verdade, viu? E assim, é, eu me passei por situações assim muito humilhantes, mas que eu sei que eu tinha que passar mesmo. Depois a gente enxerga que a gente tem que passar mesmo por umas coisas, né? Pra gente aprender mais de Deus. E quando eu tive meu bebê, eu passei por um momento, aí os seios feriram, né? Sabe como é, né? A maioria de nós passa por isso. E aí eu não queria amamentar. E eu tive um iniciozinho assim de depressão pós-parto. Mas depois tudo voltou ao controle, graças a Deus. Com um mês, a gente foi-se embora, alugou uma casa e fomos morar, né? Só eu, meu marido e meu bebê. E minha sogra, não, fique aqui, como é que vocês vão se virar? Minha gente, eu não sabia cozinhar nada. Eu literalmente tive que amadurecer assim na marra, porque assim, enquanto eu vivia com minha mãe era aquela mãe que me mimava. Às vezes ela botava pra fazer as coisas, mas aí eu, muito ousada, só queria fazer. Enfim, né? Não sabia fazer muita coisa. E aí, Deus misericordioso. Meu marido que fazia o almoço, tenho que agradecer a Deus pela vida dele. Ele fazia o feijão, deixava o feijão congelado. Nos primeiros momentos foi assim,
Na verdade, o primeiro ano praticamente foi assim. E ele muito paciente. Assim, ia ajeitando e eu, assim, chorava muito, me sentia muito só. Sentia muita falta dos meus pais. É muito dolorido, viu? Jovens e adolescentes, em nome de Jesus, pensem, viu? Porque quando o papai e a mamãe direciona, cuida, dá uma ordem, dá um conselho, é pro nosso bem, né? É pro nosso bem. Os pais são autoridade de Deus aqui nessa terra, então não tem coisa melhor do que a gente ouvir e obedecer aos nossos pais, né? E eu louvo a Deus, porque o Senhor teve misericórdia, né? E o meu marido é uma bênção. Tem os erros dele, tem as falhas dele, assim como eu, mas ele é uma bênção na minha vida. E eu também não posso dizer que eu consegui tudo isso só, foi um conjunto, né? O Senhor abençoou pessoas maravilhosas para estar ali sempre nos apoiando, né? Minha mãe também, sempre, depois que passou o calor do momento, né? Ela demorou um pouco para digerir tudo, Que né? não é Porque não é fácil, não é fácil. bem. Não é fácil de jeito nenhum, né? Cada um tem sua reação. A dela foi essa, né? Ela demorou um bocado para digerir, mas quando ela digeriu e caiu em si, que não tinha mais jeito, né? Tudo. E aí ela ficou apoiando a gente e tudo. Uma tia, assim, toda a minha família, mas em especial uma tia, que é aquela que estava na live aqui com a gente aquele dia, minha tia Simone, que assim foi uma mãe para mim também, me apoiou muito. Certa vez, quando Davi tinha uns 9 meses, a médica, a pediatra disse, olha mãe, comece a exercitar o pintinho dele para poder, né, ir saindo, a fimose e tudo. E eu, sem saber, meu Deus, minha gente, eu fiz uma cirurgia em casa no menino, se é que me entendem. E foi uma coisa, eu chorava e meu marido foi atrás dela. E, e ela foi lá acudir a gente, Foi sem correr. facilidade nenhuma, socorrer a gente, ajudar. Olha, é tanta história, minha gente. Eu sei que eu literalmente cresci junto do meu filho. Hoje eu olho para ele, meu Deus, eu já sou mãe de um rapazinho de 11 anos. Né? Só gratidão a Deus. Deixa eu ver, eu anotei aqui umas coisinhas que eu sabia que eu ia esquecer para comentar aqui com vocês. Assim, que uma das coisas quando eu vejo minha vida hoje e tudo que o Senhor já trabalhou na minha vida, eu penso muito na passagem de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Porque assim, quando eu engravidei, as pessoas começaram a lançar um monte de praga. Não vai dar certo, não vai prestar e aquela coisa toda que vocês imaginam, né? Daí diz bem assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. E é essa passagem que eu penso, quando às vezes até eu quero achar que eu não posso alguma coisa e que eu não tenho capacidade. Porque outra coisa que eu sinto muito era em ver as minhas amigas, né? Lá vivendo a vida delas e eu, né, uma vida totalmente diferente. Foi muito duro. E, e assim, elas lá, eu tinha a oportunidade, de certa forma, de voltar a estudar no momento, né? Poderia deixar o meu filho com a minha mãe, mas quando eu tive Davi, eu tomei a responsabilidade, assim, de uma forma que foi até exagerada. Eu me tornei aquela mãe super protetora. E
eu não queria deixar ele com ninguém para nada, para nada. E eu digo a qualquer mãe, mãe jovem, mãe mais madura, não façam isso. Não façam porque vocês vão adoecer. A gente precisa de ajuda e a gente precisa respirar, independente da idade que a gente tenha como mãe. A gente precisa disso. Ter o nosso tempo também, né? Ter o nosso É tempo. saudável. E eu queria mostrar que eu poderia ser uma boa mãe, né? Que tudo que diziam pra mim não era verdade. Mas aí aquilo me adoeceu, entendeu? E eu me tornei uma mãe meio que possessiva. Eu não conseguia nem deixar as pessoas segurarem meu filho direito. Eu só queria que ele ficasse comigo, porque na minha cabeça ninguém ia cuidar dele como eu. E aí eu tinha essa dificuldade muito grande de meio que dividir, né? Assim, deixar eles um pouquinho com a avó, com qualquer outra pessoa, bem próxima mesmo. Na minha cabeça só eu quem cuidava dele. Licença aqui rapidinho, que eu tô... Fique à vontade. Isso aqui é o vídeo. Mas é isso mesmo, irmãs. É aquilo informal mesmo, é o nosso bate-papo, né? A gente está aqui mesmo para mostrar o nosso lado mesmo humano de mãe, aquilo que a gente tem enfrentado dificuldade, as nossas emoções, né? E em alguns momentos trazer essa reflexão para ajudar também. Eu já devia estar com lenço na mão do início, imaginando como eu sou, tão chorona. E falar dessas questões de choro também, uma coisa maravilhosa que Deus trabalhou em minha vida foi porque eu chorava de tudo. Ai, meu Deus, uma das pessoas mais choronas era eu, tudo eu chorava. Na verdade, Deus tem trabalhado, né? Chega a Pauliana, deu sorriso, Deus tem trabalhado. Olha quem tá chorando e falando isso, né? Mas era muito pior, era terrível. Terrível, assim, de chorar de coisas que não fazia sentido. E Deus trabalhou muito. Em saber também que ali aquele choro muitas vezes não era em vão. E uma passagem que falou muito ao meu coração sobre essas questões, porque às vezes eu achava que eu estava chorando em oração, por exemplo, e Deus não ouvia, né? Que era em vão aquele choro. Mas naquela passagem de Agar, quando Abraão expulsa Agar e Ismael, né? Se eu não estou enganada. Isso mesmo. Ismael. E chega um momento que eles se veem sem comida, sem água, sozinhos, né? Abandonados no deserto. E ela começa a chorar. E Ismael chora também. E ela pede, né? O socorro de Deus. E aí vem um anjo e fala que Deus ouviu a oração, Deus viu o choro do menino, né? E aí ele foi lá socorrer e mostrou. Não foi mostrou água para eles, né? E aí isso falou tanto comigo. Eu digo, meu Deus, foi como se tivesse despertado a minha mente. Eu disse, meu Deus, o Senhor colhe cada lágrima que eu derramo. O Senhor ouve o meu choro. E também aquela passagem de Ana, que minha filha se chama Ana Sofia, mas é por conta de Ana mesmo, da Bíblia. Que eu amo a história de Ana, onde ela clamando ao Senhor, pedindo a Deus por um filho, ela não conseguia nem mais falar, né? Em oração, e ela só chorava. E até o sacerdote achava que ela estava bêbada, né? Mas não, ela estava assim, tão na presença de Deus que ela chorava copiosamente. E o Senhor colheu todas as lágrimas de Ana. E bem assim, eu sei que Ele faz comigo e faz com você. Também com todas vocês. Ele colhe cada lágrima que a gente derrama. Deus é lindo e maravilhoso. Então, Muitas mulheres vezes que são assim, mais sensíveis, não se incomodem. Deus as criou assim e tem um porquê, né? Deus nos criou assim e tem um porquê. Sim. E muitas vezes a nossa oração com lágrimas, às vezes é a mais sincera diante de Deus, né? Porque assim a gente está se derramando na presença de Deus e Ele, com certeza, Ele não vai deixar de lado assim esse clamor, né? Que vem da alma, né? Quando a gente chora, que a gente se derrama, né? E Ele nos garante esse consolo, essa resposta, né? Esse cuidado. Louvado seja Deus.
Deus é maravilhoso. Eu sei, assim, que se não fosse Jesus, eu não aguentava. Eu não aguentava, porque eu me sentia totalmente despreparada. Assim, agora, vou comentar que na casa dos meus pais a gente não tinha um ensino cristão, não tinha um ensino bíblico, né? A gente não conhecia a palavra de Deus. E foi, como eu disse, foi tudo muito de repente. Eu conhecia Jesus em um ano e no outro eu já estava grávida. E Deus, assim, derramou de uma sabedoria que eu não sei explicar. Às vezes as pessoas vêm dizer, Karina, mulher, eu acho tão bonito você com seus filhos. Eu digo, glória a Deus, porque de mim não é. De mim não é. Tem dias que eu tô tão estressada. Eu digo, meu Deus, eu sei que toda mãe, né? Dá vontade de Naturalmente. correr, de sair correndo. Ai, meu Deus, onde é que eu me meti, Jesus? Ainda eu quis ter o terceiro. Porque a segunda, agora indo pra história da segunda gravidez, a segunda foi sem querer. Sem querer querendo, né? Que a gente não faz sem querer. Mas não foi planejada, né? E aí veio Ana Sofia, o docinho da mamãe. E essa menina, ela foi gerada à base de lágrimas, porque aí veio outras questões no meu coração. Eu me sentia culpada, porque Davi era pequenininho, queria colo, ainda amamentava Davi quando engravidei de Sofia. Então, mulheres, se amamentarem, não fiquem achando que não vão engravidar não, viu? Porque corre o risco. Tem que se prevenir, né? E foi assim, engravidei de Ana Sofia e foi uma gravidez onde eu fiquei ainda mais frustrada do que a primeira, por incrível que pareça, mesmo já estando casada e tudo de acordo com o que manda o figurino, mas tudo por conta que eu achava que eu não ia conseguir dar conta dos dois, né? Ainda tinha 18 anos quando engravidei de Sofia e tive ela com 19. Mas Deus é maravilhoso. E ela nasceu e Deus mostrou que sim, ele não era eu que ia conseguir, mas ele que deu força. Sempre, sempre foi Jesus, sempre foi ele. Sempre, nunca fui eu. Sempre foi ele que me disse o que fazer. Eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia dar banho. E eu fiz tudo, eu não sei. Eu não sei, minha gente. É Jesus, se apeguem a ele. Porque o que a gente não sabe, o que a gente não pode, ele faz acontecer. Com Se certeza. você não tem sabedoria, não tem instrução para alguma coisa, peça a Peça. Deus que ele dá. Ele faz, porque ele é Deus e ele pode todas as coisas. E eu tive Sofia, e aí sim eu tive uma depressão. Na verdade, essa depressão começou já na gravidez, só que eu não procurei. Eu não procurei ajuda profissional. Eu deveria ter procurado outra orientação que eu dou para as mães. Por favor, se vocês se sentirem mais tristes do que o normal, se vocês estão chorando muito, vão pedir ajuda. Não é falta de fé, não. Não se apegue a essa religiosidade de achar que é falta de fé. Não é. Exatamente. Não é falta de fé. A gente precisa sim. Deus quem deu sabedoria e instrução para o homem para desenvolver toda essa ciência e essa capacidade de nos ajudar. Então, infelizmente, eu não pedi ajuda. Sofri muito mais por isso, que talvez se eu tivesse pedido, né, ajuda, eu pudesse ter passado por isso de uma forma menos traumática. Mas eu nem comentava com minha mãe, na verdade, com ninguém, só eu e Júnior mesmo. Eu não dizia pra ninguém o que eu sentia. E quando eu tive Sofia, eu comecei a sentir umas dores. Eu sentia muita dor. E fui atrás, né? Fui no médico fazer os exames de rotina e tudo mais. E aí descobri os problemas no útero, que até Paula e as meninas mais próximas já sabem, que eu já comentei com elas, né? E passei por vários procedimentos que hoje eu sei que não eram necessários. Hoje eu descobri que não eram necessários, mas foi todo um processo que me fez crescer como pessoa, né? Infelizmente eu passei por tudo isso. Mas também fica aí, né? Vocês não precisam passar por isso. Se vocês chegarem em um médico e eles te derem um diagnóstico, por favor, vão em outros para confirmar. Não aceite aquele diagnóstico ali e não se submeta aos procedimentos que eles queiram, passa só para ganhar dinheiro. Vou buscar informação, né?
vão atrás de informação. E aí ele aproveitou da minha fragilidade emocional, esse médico. E eu passei por vários procedimentos e foi muito mais doloroso ainda, juntou tudo. Eu fiquei tão desgastada, assim que eu não dormia. Às vezes quando eu conseguia dormir, eu acordava de madrugada sem ar. Eu às vezes me olhava no espelho, eu estava sem cor. Às vezes eu sentava, olhava para o chão, eu não sentia firmeza ao andar. Era uma coisa, não sei explicar, minha gente, muito terrível mesmo, viu? E chorava, e sentia dor, e corria para urgência com duas crianças pequenininhas. Aí tomava injeção para me acalmar, tomava injeção para dor. Era, era muito sofrimento e tudo isso era da minha mente. A mente pega a gente de jeito, viu? Se a gente não entregar, não vou agora também dizer que ansiedade se resume a uma falta de fé. No meu caso, foi um conjunto de coisas, porque quando a gente tem bebê, a gente tem uma queda hormonal e tudo isso afeta o nosso psicológico. E aí Natural. juntou também, né? A fé fraquinha, que nesse tempo eu não estava buscando da forma que deveria a Deus. Obrigada, filha. E aí juntou tudo, a queda hormonal, juntou as circunstâncias da vida, o sentimento de estar só, porque eu já estava morando aqui em Arapiraca, eu não comentei, para quem não sabe. Quando eu tive minha filha, a gente já morava aqui, eu fui para Aracaju só para ter ela, e quando ela tinha praticamente 2 meses, a gente voltou para cá. Vai fazer 10 anos agora em agosto que a gente mora aqui em Arapiraca. E Sofia vai fazer 8 anos agora, semana que vem. Aí juntou tudo isso, né? Eu adoeci bastante e levou um bom tempo para eu me sentir bem, me sentir curada, realmente. Hoje eu posso dizer, eu faço várias coisas e eu me sinto bem, porque até uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu podia fazer coisas que me desafiavam, eu já sentia um aperto na garganta e uma dor muito forte no peito, uma ansiedade fora do controle. Mas hoje eu tô bem, para honrar a glória do Senhor. Hoje eu tô curada. Mas eu sei também que a gente não pode brincar com a nossa saúde e se achar forte demais. Eu sei que se eu não estiver sempre atenta a esse meu lado, as minhas emoções, eu posso sim, infelizmente, cair de novo nessa situação, né? E por isso a importância da gente estar sempre se apegando a Deus e estar sempre se autoanalisando, né? Olhando como é que está se sentindo. E muitas Nesse vezes, caso, só pode cortando, falar. Kevin, a questão de procurar assim, ajuda assim, no meio, no nosso caso, que vivemos em comunidade, em uma igreja, né? Assim, a gente tem como buscar assim, ajuda, no caso, também, nesse fato, para conversar, para dizer muitas Sim, vezes o que está passando, assim, verdade. coisas, na parte familiar também, pessoas, buscar ajuda, a ajuda Isso, profissional, né? Confiar no Senhor, buscar o isso. Senhor, porque muitas vezes a gente está num momento dessa, a gente não sente força de buscar, às vezes, em Deus, mas aí a gente busca uma ajuda, e o irmão ora, e o irmão conversa, o irmão dá um conselho, uma palavra do Senhor, e a gente vai se erguendo, não é? É verdade. E uma das falhas minhas também foi essa, né? Eu poderia ter buscado ajuda com os irmãos, né? E até o pastor, quem sabe, porque no tempo eu não tinha muito contato ainda com as pessoas na igreja, então não me sentiria à vontade, né? De falar, comentar alguma coisa, mas eu não fiz, né? E tá aí. Não posso mais me lamentar por isso, mas fica aqui para vocês não fazerem igual, né? Se precisar, peça ajuda. Eu tenho certeza que Polly mesmo vai estar pronta para ouvir. Eu também estou aqui pronta para ouvir. Se vocês quiserem conversar, precisar de ajuda, venham falar com a gente, que a gente vai estar pronta e de coração aberto para ouvir, nem que seja ouvir, né? Às vezes a gente não tem nem muito o que dizer, mas a gente só o fato de ouvir, ser ouvida, já ajuda bastante, né? E minha gente, eu sei que foi. Teve mais história relacionada à maternidade. Tive Sofia, né? E aí as coisas foram. O tempo foi passando, as coisas foram melhorando, graças a Deus.
E eu comecei a sonhar com um bebê. Comecei a sonhar com um bebê. Sonhar com bebê, sonhar com bebê. Júnior, tô sonhando com bebê. Ele, coisa da sua cabeça. Eu tô sonhando com bebê. Júnior, vamos ter um bebê? E aí eu não disse a ninguém, porque o povo ia dizer, você é louca. Você é louca, porque nem todo mundo entende essa questão. Tipo a irmã Jane, que falou que o desejo dela era ter muitos filhos, né? Nem todo mundo entende esse desejo de algumas mulheres. Não é o meu, viu, minha gente? Minha mãe fica aí assustada. Mãe, já tô satisfeita, tá? Com os meus 3 babies. Eu tô satisfeita. Mas era como se tivesse faltando o Jonatas aqui com a gente. Hoje eu sinto que não falta mais ninguém, não sei nem explicar isso. Mas uma curiosidade é que já quando eu estava grávida de Sofia, durante a gestação fazia ultrassom e não mostrava o sexo. Eu só descobri que ela era uma menina na hora do parto. E aí eu sempre chamava de Jonatas, que eu achava que era um menino, eu tinha certeza que era um menino. Eu acho que foi por isso que ficou isso, né, na minha cabeça, talvez. Aquele sentimento de que ainda tinha que vir Jonatas e Deus mandou Jonatas. E aí a gente resolveu, né, engravidar de Jonatas e Deus permitiu. E durante a gestação é, foi uma luta, as irmãs sabem. Eu tive que passar um tempo de repouso, porque corria o risco de ter Jonatas antes do tempo. E aí isso mais uma vez mexeu com o meu psicológico. E eu me senti aqui muito, quase que depressiva. Comparado ao que eu passei, não, mas eu passei por uns perrengues, sabe? E eu só senti isso mesmo quando o Jonatas nasceu. E, eita, só o pai. E aí, mais uma vez, eu passei por uma situação desagradável. Eu achei que eu não ia passar por isso, porque minha gestação foi maravilhosa, foi um bebê desejado, né? Todo mundo apoiando e aquela coisa linda. Mas, mais uma vez, eu passei eu não sei explicar porque eu não tive um diagnóstico médico, mas foi tipo uma depressão mesmo pós-parto. Mais uma vez eu tive de Jonathan, só que dessa vez foi mais leve. Mas ainda chorei um bocado e eu só me senti voltando a mim, voltando a ser quem eu sou mesmo, quando ele já tinha uns 9, 10 meses. Então, talvez, né, tenha algumas pessoas que tenham realmente essa, né, essa predisposição, não sei, Isso. né? E talvez e pelo jeito eu sou uma delas, né? Porque foram 3 vezes que eu passei por isso. Então, minha gente, vamos cuidar das nossas emoções, né? Vamos se cuidar, vamos ter amor próprio, né? Porque é importante amor ao Senhor, amor ao próximo, mas também se amar, se cuidar, né? E eu vivi assim um tempo só olhando para os meus filhos, só os filhos, só os filhos, só os filhos, e eu me acabando e os meus sonhos sendo enterrados. E eu chegou um tempo que eu achava que eu não podia ser mais nada na minha vida. Só mãe. Não que seja só. Ser mãe é muito, né? E como? É um privilégio e uma missão maravilhosa que Deus nos deu. Mas a nossa vida não se resume só a isso, né? E, Deus nos deu outras capacidades também. e assim, Karina, não é uma coisa particular de quem é mãe nova, de quem é mãe jovem. Eu tenho certeza Sim. que a maioria das mães que param um pouco da carreira, seja a idade que for, mas assim, vou ser mãe, vou me dedicar agora a cuidar dos meus filhos. Muitas coisas, até aquelas que ainda continuam trabalhando, alguma coisa a gente vai deixando de lado em nome dos filhos. Então, é um sentimento que É, praticamente todas nós compartilhamos, né? De se sentir assim, eu não sonho, não posso sonhar, eu vivo em função dos meus filhos, né? E é é uma coisa que verdade. não é saudável para nós. Não é. E foi assim até um certo tempo, até minha ficha cair de que eu poderia sim, e Deus já vinha há muito tempo colocando em meu coração, sabe? Desejos por algumas coisas, para eu aprender, para eu ir batalhar, para eu ir atrás. Deus me deu várias oportunidades e eu desperdicei, sempre colocando um empecilho de que eu tinha que cuidar dos meus filhos, né? Tinha que cuidar deles, que depois de Jesus é a família e nada mais poderia ser.
E eu tava me acabando, tava me autodestruindo, tava me sabotando. Então, por favor, minha gente, não façam isso. Não façam, busquem sabedoria em Deus. E hoje, como o Paulo estava comentando no início, hoje eu revendo alguns produtos, alguns cosméticos. Não pretendo parar por isso, mas no momento é o que Deus tem me permitido e tem me feito tão bem, tem me feito muito bem fazer outra coisa além de ser mãe. Na verdade, vai muito além de ganhar dinheiro, alguma coisa do tipo, ou colaborar em casa. Assim, faz bem para mim, sabe? Né? Saber que eu posso fazer outra coisa além de ser mãe, né? E assim somos todas. Todas podemos, temos capacidade de fazer alguma outra coisa na vida, né? E o que eu tenho, assim, a dizer a vocês é que o poder, como a Bíblia fala, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E cada vez que eu me vi fraca, que eu me vejo fraca, que eu vejo que eu não sou nada, eu sou tão pequenininha, Deus mostra o poder dele, a força dele na minha vida, e me ergue, e me anima, e me levanta, e me mostra, e me direciona. E como é bom estar aqui com vocês, como eu tenho aprendido nessas tardes. Deus é tão bom. Eu, assim, eu não me sinto nem capaz, assim, não olho para mim e digo, meu Deus, está fazendo esse projeto tão lindo porque é de Jesus. Não é porque ele é grandioso, não, é uma coisa simples. A gente senta aqui, a gente fala, né, o que passa, as coisas que Deus tem feito, mas o fato de estar sendo útil na obra de Deus, numa coisa que é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que a gente faça aqui na Terra, do que qualquer trabalho que a gente realize, qualquer estudo que a gente tenha, qualquer diploma, são as coisas que a gente faz para o reino de Deus, porque essas são eternas, essas duram para sempre. E isso que a gente tem feito aqui nessas tardes vão durar para sempre, porque a gente está dividindo o poder de Deus nas nossas vidas, o trabalhar do Senhor, como Deus opera milagres, como Deus é o mesmo que providenciou tudo que o povo precisou lá no deserto, e ele faz isso com a gente hoje. Ele faz comigo, faz com o Paulo e faz com todas. Né? É a gente descansar e confiar, porque Deus é maravilhoso. Ele providenciou até um bate-papo, assim, uma reunião, mesmo a gente estando distante, né? A gente ele nos deu Não é, menina? Já pensou? continuar conectados, né? Mesmo a gente morrendo de saudade de estar ali juntos, né? De estar Verdade. na igreja. Mas assim, Deus ele é lindo em tudo que ele faz, né? Quando a gente ouve a voz dele. É verdade. Não tem coisa melhor que servir esse Deus. Minha gente, e é muito mais que servir. Nós somos filhos. Se só tiver mulher que nós somos filhas. Nós somos filhas. A gente tem que largar dessa coisa de Deus não é nosso patrão, a gente não tem cargo para ele, a gente não tem cargo nas coisas de Deus, não. Nós temos responsabilidades. Deus nos dá responsabilidades como o pai dá um filho, né? E por isso que é tão melhor, porque a gente não precisa, por exemplo, como em um trabalho, competir, né? A gente não precisa disso. Não, é tudo dele. A gente está aqui por amor, com amor, por ele, para abençoar as vidas. E se for para falar de Deus, a gente passa o dia todo, né? Porque Deus é bom. Amém. Deus é lindo. Amém. E, minha gente, eu não sei quanto tempo ainda tem. Ainda tem até uns minutinhos. Você tem alguma coisa a comentar, Polly, aqui com a Então, gente? assim, né? Eu vou comentar dentro do que você falou, né? Porque eu sei que às vezes a gente fala de nós mesmos é estranho, às vezes acontece muita coisa, porque quem quiser quem sabe experiências e o tanto de coisa que tem para contar, né? E nós podemos falar daquilo que a gente convive há algum tempo, né? E assim, a gente teve momentos que a gente estava mais próximos e assim, passou tarde juntos, com as crianças brincando, fazendo as coisas do Ministério Infantil e conversando, e a gente podendo, assim, estar mais perto. E quando a gente convive mais perto com as pessoas, a gente observa, a gente vê, a gente toma exemplo, a gente, né? E assim, o que a gente vê na sua vida, por quê? Assim, eu pensei, não, Karina, vamos contar. Porque, assim, eu tenho certeza que muitas mães, muita gente aqui, já vi que algumas irmãs comentaram, foram mães jovens. Aquelas que não foram mães jovens, conhecem alguém, tem alguém na família, né?
E a gente vê que é uma situação difícil, né? Que na maioria das vezes é fadada ao insucesso, né? Traz problemas, né? Mas o que a gente pode ver na sua vida, o segredo de tudo ter dado certo foi primeiramente porque você confiou no Senhor, né? E como você disse, ele não há nada impossível para ele, nada que seja com palavra de maldição, como algo que esteja fadado ao insucesso, diante do Senhor, se ele está ali na casa, ele restaura, ele faz. Não é impossível, ele faz milagres nas nossas vidas. Assim é nas nossas casas, na vida de cada uma das irmãs aqui. Porque as dificuldades que você passou, ainda da gente ter falado a questão de você ser mãe jovem, a maioria das coisas que você falou, todas nós passamos, de uma forma ou de outra. Né? É a insegurança de como é que eu vou dar conta de criar um filho? Como é que eu vou conseguir ser esposa? Né? Como é que eu Isso vou é. lidar com as minhas emoções, com os meus sonhos, com as dificuldades, com a minha natureza? Né? E tudo isso se resume da dependência do Senhor. E o que a gente pode observar, o que eu posso observar, né, na sua vida, é que você formou uma família linda, né? Porque o Senhor tem sido com vocês. Eu vou ler aqui um salmo, Salmo 127, no versículo 1, a parte A, que diz: se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isso é para todas nós, né? Se não for o Senhor o centro, o construtor da nossa casa, se não for Ele que vá nos dando a direção, ainda que a gente erre aqui, ainda que a gente necessite crescer, mas se a gente tem Ele como construtor, vai dar certo, né? E a gente pode Amém. observar o quanto Deus tem feito na sua vida. Você é uma mãezona, os meninos são meninos maravilhosos, bem educados. Glória a Deus. Você tem sido uma boa esposa, a gente vê isso em você como uma boa esposa. A gente não está falando aqui de perfeição ou de dizer, vou puxar o fato da... Menina, passamos minha pia tá ali cheia de prato. Mas é a questão assim, da gente observar, né, como o Senhor, porque não há nada impossível para Deus, né? E assim, o que a gente vê é que você tem crescido no Senhor, né? Você independente de idade, a mãe jovem, mãe isso, mãe, família, né? Ponto. Formar uma família, é mãe. Idade, a gente deixa de lado, né? Vem a função de mãe, vem a função de esposa. E Isso. o que a gente quer deixar nessa tarde é que o segredo para vencer todas as dificuldades, seja a gente seja mãe, a gente seja sua esposa, seja a gente ainda aquelas que possam estar vendo que ainda não são, que ainda vão formar família. Tudo que a gente está falando aqui, tudo que se resume é a gente colocar a nossa confiança no Senhor. É fazer dele o construtor da nossa casa. E a gente vai conseguir vencer toda e qualquer situação, tendo ele como a nossa força, né? Como Obrigada. a Karina falou, às vezes que chorou, às vezes que clamou, às vezes que confiou, né? Tudo o Senhor ouve, como ela falou lá na oração de Ana. Ana se derramou, chorou. E muitas vezes a gente faz a nossa oração de lágrimas. E o Senhor colhe, o Senhor nos responde, Ele nos acalenta, Ele nos traz consolo, conforto, né? E as estratégias que a gente precisa para ser mãe. Um segredo, né, que a gente tem falado aqui, que resume todas as lives que foram feitas, independente da pauta, é a questão da gente colocar a nossa confiança, a gente ser o povo escolhido do Senhor, filhas amadas, como a Karina falou. Filhas amadas, filhas queridas, e o Pai cuida das suas filhas, né? Em cada um dos nossos lares, Verdade. nossos filhos, as dificuldades, você, mãe, que possa estar passando qualquer uma outra dificuldade, né? O que é importante e o que a gente acha maravilhoso a gente bater esse papo é porque a gente vai, cada uma de nós, a gente vai colhendo exemplos, a gente vai pegando ferramentas, né? Como o Jane falou, né? Muitas coisas, a questão da educação dos filhos, que não é fácil. Então, cada uma de nós é experiência. A gente não está passando receita de bolo, a gente está trocando experiências, porque o que eu já venci, a minha irmã pode vencer, o que eu não venci, eu estou olhando para a irmã que venceu e eu vou chegar lá. Né? E a gente é um corpo por isso, né? E é maravilhoso, né? Porque, como eu já falei antes, alguma mãe que tenha dificuldade, nós estamos à disposição, né? Dentro da nossa limitação, mas quando a gente se coloca como instrumento do Senhor, eu tenho certeza que é Ele quem faz a obra nas nossas vidas.
em tudo que a gente possa acrescentar, tudo vem dele, nada vem de nós. Não é isso? É verdade. Eu gostaria de ler um salmo aqui, que eu acho maravilhoso. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e, sob as minhas vistas, te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia. E é isso, minha gente. Esse salmo, ele fala um pouco de mim, da minha vida. Eu vejo esse salmo e eu penso um pouco em tudo que eu já passei na minha vida. E Deus é fiel e Ele nos perdoa e nos sara e Amém. nos ouve. Amém. Não há. E é só agradecer. Por falar nisso, Eu acho que só para quem não... Já tá acabando a live, né? qualquer coisa, mas pode falar. Era a irmã Kirla que ia falar hoje, mas olha, Deus mudou os planos. E aí Paulo disse: Karina, é você que vai falar. E eu nem sabia direito o que falar, minha gente. Eu tava tão agitada aqui em casa, mas Deus é fiel, né? Eu acho que o Senhor falou, né? Amém? Obrigada, viu, pela oportunidade. É o Salmo 32. Salmo 32. É o quê? Isso, Salmo 32. Vou anotar aqui pro povo. Muito bem. Olha, Kirla pedindo perdão. Perdão nada, Kirla. Deus sabe de tudo, né? E Ele que prepara. Então, Kirla, olha, quinta-feira que vem, se Deus permitir, venha falar com a gente. E aí, aquele recadinho que você dá no final, pode encerrar, tá com você. Então é você que encerra. É você que vai encerrar hoje. É você que tá no comando hoje. Então, irmãs, aí vai ficar tudo salvo aqui. E a gente vai compartilhando lá nas nossas redes sociais. É isso, para que tenham sido abençoados. Obrigada por cada um, que o Senhor abençoe os seus lares. Karina, faz uma oração, enquanto eu acho que já está bem. Amém. Então vamos. Senhor Jesus, obrigada por tua fidelidade, por teu amor. Obrigada porque o Senhor fala o que precisamos. Obrigada porque antes o Senhor falou para mim, depois falou para as minhas irmãs. E que essa palavra, Senhor, seja bênção na vida de cada um, Pai. Tudo que dividimos aqui, que possa ajudar alguém, Pai. Se não for agora, mas se alguém assistir depois. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tchau. Ainda orei a tempo de terminar, viu? Termine aí. Tchau, minhas queridas. Tchau. Beijo. Tchau. Um beijo, minhas queridas. Até a próxima live. Fiquem ligadinhas aí nas nossas informações.